Boa noite, queridos irmãos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E o tema de hoje foi bastante específico. Quando a gente fala de gratidão, é um tema tão importante para quem estuda Espiritismo. É um tema que modifica muito a vida da gente. Vocês sabem focar, sabem localizar. A gente tem uma facilidade muito grande de esquecer as dádivas que a gente recebe dádivas todos os dias, bênçãos todos os dias, a gente esquece. Mas a gente guarda com muita facilidade todas as coisas negativas. Então, é exatamente essa reflexão que esse estudo vai tentar trazer para vocês, para que a gente possa abrir nossos olhos enquanto é tempo, enquanto encarnados, para que a gente possa ser grato a tudo que a gente tem recebido. Eu lembro de uma passagem, numa palestra do Haroldo, onde ele dá um exemplo, ele faz uma brincadeira, uma plateia. Ele fala: peguem 2 papéis e tem tipo da sua esposa, para seus filhos em casa. No papel você diga para eles: escrevam tudo que eu fiz, tudo que eu tenho de negativo. E desabafem tudo nesse papel. E no outro papel escrevam tudo que eu fiz de positivo. E eu fiz esse teste em casa meses atrás e fui vítima dessa situação. Meus filhos, minha esposa, na página negativa, aconteceu com uma rapidez que eu não conseguia acompanhar. Então, todo mundo pedindo folha extra para escrever. E a parte positiva não vinha. A memória de ninguém lembra de nada positivo, não vinha. A minha esposa pediu para ele: vamos um jantar, agora a gente vê depois a parte positiva, e até hoje eu estou esperando. Foi lembrado de semana de Natal, fazem 9 meses, né? E o Haroldo confessa aqui na palestra que ele deu desse processo, a esposa dele estava devendo faz 3 meses a página positiva, também não havia nada. Então, e nós somos assim, infelizmente. A gente guarda muito claramente as coisas negativas, a gente não supera. E as coisas positivas a gente deixa passar. São muito mais coisas positivas que a gente tem para agradecer, mas infelizmente a gente deixa passar. Né? Esse é um exemplo cômico, mas é verdade, é assim. Esse trabalho é baseado em alguns livros, material de construção do Chico, essa ligação também do Chico, psicografia dele. Né? O Desperte e Seja Feliz da Joana Viagens, do livro de Valdo. Também tem coisas do Evangelho, do livro dos Espíritos. Algumas coisas que eu copiei, que eu compilei de entrevistas do Divaldo, do Haroldo, que eu vou mencionar. Tem coisas muito interessantes que a gente pode compartilhar com vocês. Quando a gente começa a estudar o Evangelho, um bom espírita que vai começar a ler o Evangelho 1, 2, 3 vezes, que a gente começa a ler, o primeiro sentimento que a gente recebe é de referência e gratidão, né, a Deus, a essa criatura que nos deu tudo, né, que nos permitiu estar aqui, que criou o mundo, que criou tudo à nossa volta, que é pura bondade, pura sabedoria, que a gente não tem nem capacidade de descrevê-lo, porque a gente não tem sabedoria suficiente. Então essa é a primeira referência da gratidão, mais singela, mais simples e pura que todo ser humano tem que ter. Né? Mas é porque ele nos deu tudo. A gente tem que ser grato a ele. E o Evangelho nos mostra essa necessidade de gratidão ao Criador. Né? E o aprendizado que o Evangelho nos dá é que a gratidão é um sentimento que todos temos o potencial de sentir. Todos. Mas que não devemos esperar do outro, que isso é uma coisa bem típica de quem está no nosso planeta. A gente é grato. Algumas vezes a gente serve alguém e essa pessoa não nos agradece, não nos compensa de alguma forma, a gente acaba ficando chateado com essa pessoa, né? Você fica esperando com que essa pessoa te agradeça. E o correto seria a gente somente ser grato e não esperar nada, servir, porque a nossa vida é servir. Nós estamos encarnados para servir. É por isso que a gente está aqui. Esse é o significado, essa é a simbologia da nossa vida, né? É servir. Então a gente tem que servir de coração aberto, atender o próximo de coração aberto, sem esperar nada em troca. E se a pessoa agradecer ou não, é um problema dela, nós não temos interferência sobre isso. Então esse é um aprendizado bastante claro, onde a gente precisa abrir nosso coração para agradecer sempre, para não esperar nada das pessoas que estão à nossa volta. Mesmo que a gente ache que ela necessitaria nos dizer um obrigado, alguma coisa do tipo, a gente tem que seguir em frente sempre nesse sentido. Isso é uma conjuntura que eu peguei de um textinho do Haroldo. Temos uma dificuldade enorme de registrarmos dádivas, né? Que foi um texto que eu comecei. Nós não sabemos fazer contas das dádivas, é verdade, não sabe. A gente recebe diariamente centenas, daí a gente não registra.
registramos muito mais as coisas ruins. Muitas das coisas boas da nossa vida nós não registramos. E por isso deixamos plantar no nosso coração o sentimento de ingratidão. Aí a gente começa a ficar ingrato, porque não existe meio termo. Ou você é grato, ou você é ingrato. Não existe um meio grato ou meio ingrato. Né? Se você não é grato a tudo, você acaba sendo ingrato. O Haroldo conta nessa mesma palestra uma história que ele fala de um terapeuta amigo dele. Não sei se você teve a oportunidade de ouvir, mas não custa nada ouvir novamente, a história é bem interessante. Esse terapeuta comenta com ele que uma senhora que hoje na casa dos 60 anos foi procurada para desabafar e dizendo que estava intrigada, que aos 10 anos de idade, quando ela era jovem, entrando na adolescência, numa conversa com a mãe a aborreceu de tal forma, ela não conseguiu perdoar a mãe. Passados mais de 50 anos, ela não conseguiu perdoar a mãe, carregava aquela mágoa daquilo que a mãe falou a ela há 50 anos atrás. Aí o terapeuta, muito humildemente, perguntou à senhora: você se lembra quantas mamadeiras a senhora possa ter feito nessa vida? Ela falou: não sei te dizer. Você se lembra quantas noites a tua mãe pode ter ficado acordada ao seu lado, você com febre, adoecida, para te atender, para te servir? Ela falou: também não sei te dizer. Você se lembra quantas vezes a tua mãe preparou uma comida, uma coisa especial para você, para te agradar, para levantar o teu dia, para te fazer uma coisa para você se sentir amado? Ela falou: sinceramente, eu não me lembro. Você quer me dizer, então, que você se lembra de alguma coisa que ela falou que você tinha 10 anos e não lembra nada de positivo que ela te fez? Né? Então, é uma coisa que chama a gente, né? chama a atenção da gente e pega no coração da gente. Né? Um exemplo que ele dá também de gratidão, que é fantástico. Nós temos um palestrante chamado Jerônimo Gigante Deitado. O seu Geraldo é vibrante dele também. Né? Então, quem não conhece, procure na internet para conhecer no YouTube, Jerônimo Gigante Deitado. O Haroldo conta que ele é mineiro, esse Jerônimo é de Utah. Ele fazia palestras e ele Kombi, que ele tinha uma falência total nos órgãos, ele não conseguia virar o corpo dele, então eles viravam a cama dele só um pouquinho assim. Ele ficava um pouquinho assim, mas ele não virava para os lados. E depois, por exemplo, o médico ficou cego também. Então ele não enxergava, não tinha movimento de nenhum membro do corpo. Fez palestra durante 50 anos, assim, viajando numa Kombi, as pessoas transportavam, ele era um super palestrante. Ele imita a voz do Divaldo de forma impressionante. Eu vi hoje impressionante, é muito legal ver quem quiser ver, pode ver. E numa dessas palestras que ele fez, o Haroldo conta, ele foi conversar com os trabalhadores da casa, e tinha uma ala da juventude da casa presente, uma das mocinhas perguntou: o que você gostaria se pudesse pedir alguma coisa? O que você gostaria de ter, de fazer? Eu falei: eu gostaria de poder ficar de lado. Né? Você imagina, né? Você imagina que ser, que pessoa, que missão, né? Que missionário, né? Com a gente, com tudo que a gente tem, com tudo que a gente faz, né? Que a gente pode, e ele sem absolutamente nada, cego, sem movimento algum, sem nada. Eu realmente queria ficar ligado, porque ele tem muita ferida nas costas. Né? Então é um exemplo muito grande, até chega a me emocionar, mas é um exemplo muito interessante para a vida da gente. Quando você é grato, é um texto que vamos pegar a parte do Divaldo. Nunca se experimenta nenhum tipo de decepção ou queixa, porque nada se espera em resposta do que realiza. Né? Quando você é grato, você não tem que esperar mesmo nada. Quando nós amamos, quando plantamos esperança, estamos semeando. E a resposta da vida é exatamente semear. Essa mensagem do Haroldo, eu peguei recente na internet, ele já com 93 anos. Essa mensagem é bem recente. Então, ele continua a ter mais 2, 3 slides, mas então é importante de gravar. Que a resposta da vida é exatamente semear. Quer dizer, a gente não pode ficar guardando as mágoas, guardando o rancor, criando essa raiva por falta de gratidão de alguém. A gente precisa abrir o nosso coração e ser grato a todos, para que a nossa vida siga, a nossa vida e o nosso coração siga aberto, né? E semear em casa, na nossa casa, onde a gente vai aplicar tudo que a gente aprende aqui, em nossa casa, com a esposa, com os filhos, é lá que tem que ser. É lá que você tem que dar exemplos, tem que motivar eles a estudar, motivar eles a vir para cá. Eu sei que não é fácil, eu sou pai também, eu sei que não é fácil, mas tentar mostrar pelo exemplo, tudo, e ser grato a uma casa dessa, uma casa espírita que abre as portas para a gente poder trazer, né? E se a gente semeia, a gente pode, a gente vai poder com certeza. O Divaldo continua que ser grato é saber que a vida é constante em movimento. A vida não para. A gente sabe que hoje a gente está bem, amanhã nós vamos poder estar doente. Hoje a gente está empregado, amanhã pode estar desempregado. A vida não para, é uma verdade, é assim. Eu tive uma enfermidade no primeiro semestre desse ano, nunca fui em emergência alguma na minha vida. Eu fui 2 vezes esse ano, me bateu bastante.
eu peguei uma tal de influenza A. Eu confundia até com Covid, uma falta de não respirar, não conseguia respirar. Então, quando você está com uma emergência ruim e você percebe aquela movimentação toda à sua volta, você fala, né, você consegue falar, preciso dialogar com, preciso. Eu estava sozinho, minha esposa não podia, porque eu tenho filhos pequenos em casa, sozinho. Então, quando a gente chega nessa situação, que você vê aquela movimentação toda pela volta, você fala, preciso conversar com Deus. É nessa hora que você, né, você não precisaria ter esperado esse momento. Mas é nessa hora que o teu coração lá, eu preciso ser grato a tudo, eu preciso agradecer. Eu sei que a vida está na mão dele, eu sei que ele me trouxe, me leva a que ele quiser. Mas eu preciso mostrar para ele o quanto eu estou agradecido por tudo que ele me fez até hoje, né? E tentar ver se ele pode me ajudar a sair dessa situação, né? É uma coisa que é muito surpreendente da gente. Você foi saudável, tá? De repente não consegue respirar nada. Então, é por isso que é importante, que a vida é assim. A vida é um constante movimento. Você está super bem hoje, de repente aparece uma surpresa te bater. E eu lá na prece, dentro do hospital, na emergência comum, tentando me concentrar na prece e só mesmo, para você se agarrar em alguma coisa, né? Para que você possa sair dessa situação, né? Até a enfermeira me pegou falando um pouquinho mais alto, perguntou se eu estava bem. Eu falei, não, estou bem, graças a Deus, eu estou só orando. Estou assustado com o que está acontecendo na minha volta, estou só orando. O ser grato sabe transformar o mal que lhe acontece em uma oportunidade de crescimento. Ele precisa transformar, ele não só sabe, ele precisa transformar. Né? Você precisa entender que as coisas vão acontecer com você. Então a gente precisa ser grato a isso também, porque as coisas vão acontecer, né? Invariavelmente. O ser grato é humilde e sente alegria imensa em servir. Essa é a base da gente. Né? A gente precisa servir ao próximo e saber que isso é base da nossa vida. A gente não pode esperar nada dos outros, a gente precisa servir sem olhar para trás. Esquece, né? Só abrir teu coração e servir. Essa é a nossa vida. Ama, de volta diz, ama e constrói um mundo novo. O ser grato, mais do que a felicidade, busca o sentido existencial. Qual é o sentido existencial da minha vida? É essa a pergunta. Então, naquele momento no hospital, eu me chamava, eu me percebia, né? Eu queria saber isso, né? O que está acontecendo, né? A gente sente um impacto muito grande, né? A gente tem que ter um sentido. Eu tenho duas crianças pequenas em casa, eu não posso deixar minha esposa com as duas crianças pequenas em casa. Você, alguma coisa tem que ter sentido, você se agarra a alguma coisa. Então, tem algum motivo na gente estar aqui, tem algum motivo na nossa existência ser do jeito que é, e as coisas não acontecerem do jeito que são. A gente precisa acreditar, a gente precisa ter fé nisso, né? O Divaldo completa que o ser grato é emocionalmente saudável quando estamos contrariados, perdemos a saúde. A raiva nos intoxica. O ser grato busca a paz e nunca se arrepende do bem que faz. Então é mais ou menos isso, né? É bem assim mesmo, quando a gente convive. Ou se você perde a paciência, se o filho teu perde a paciência, a esposa perde a paciência naquele momento, é muito importante o outro ter a sabedoria de contornar, de saber acalmar a situação, de não levar. Não adianta, né? Se você, às vezes nós somos seres humanos falíveis, né? Às vezes eu perco a paciência, às vezes se a minha esposa perde a paciência, os dois saem, aí acontecem as separações, desquites, divórcios. Eu sou, por exemplo, eu sou no quarto casamento. É bom, esse é difícil, mas já estou no quarto casamento. Eu sou um exemplo vivo dessa situação, né? Então a gente sabe o quanto é difícil. Então você vai dizer, eu não era espírita, ou pelo menos não tinha descoberto o espiritismo, redescoberto o espiritismo nessa minha vida. Após o espiritismo, eu já era casado com minha esposa há 10 anos, nós já estamos há mais de 20, e eu juro a ela e beijo que nunca mais eu vou me casar. Né? Eu estou aprendendo alguma coisa. Mas é importante a gente ter esse equilíbrio emocional, da gente não aceitar esse desafio, porque as pessoas têm estilos, são pessoas diferentes, apesar de estarmos casados, não somos diferentes. Eu vou trabalhar num lado, você vai trabalhar do outro, então a gente chega com emoções diferentes, a gente chega com situações diferentes em casa. Então a gente já tem a sabedoria, principalmente quem frequenta aqui, quem está aqui todos os dias, você precisa ter a manha de saber conduzir isso e não levar, né, não levar à frente, não levar nada, porque a pessoa irritada, ela perde o controle. Então se você se irrita, é o que a gente fala aqui, né? Você acaba se ficando intoxicado e isso afeta a família toda, né? E você não percebe, muitas vezes, se você não está alerta, essa intoxicação contamina a família toda. Depois você vai ver filhos rebeldes e a situação fica irreversível, né? Fica difícil. Então, enquanto a gente está aqui estudando e sabendo, é importante a gente aplicar a sabedoria da gente e tentar resolver. Né? No livro dos Espíritos, da versão 5.3, confronta um pouquinho dos livros agora. O Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: quando algo de venturoso nos sucede, é ao Espírito, nosso protetor, que devemos agradecê-lo? O Espírito da Verdade diz: agradecer primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz
Depois sim, eles não agradeçam aos bons espíritos que foram os agentes da sua vontade. Então, vamos dizer, você tem que sempre estar bem conectado com o teu agente, com o teu mentor, para que essas mensagens possam chegar. Né? O que sucederia se nós esquecêssemos de agradecer? Pergunta a Kardec. O Espírito da Verdade diz: o que sucede aos ingratos? Ele pergunta, essa pergunta é bem perspicaz. Ele fala: no entanto, pessoas há que não pedem, nem agradecem, e às quais tudo sai bem. Né? Isso acontece na vida da gente. Assim é de fato, o Espírito da Verdade diz. Mas importa ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade de que não são merecedores, pois quanto mais houverem recebido, tanto maiores contas terão que prestar. Então você vê que tem alguém vendo. Então a gente não precisa se preocupar em fazer nenhum tipo de justiça. Tem alguém vendo, faça o seu, né? É basicamente a nossa lição de casa, é a única que a gente não precisa compartilhar, é a nossa lição de casa. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, o Kardec coloca: ficais certos de que, se aquele a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se com a sua gratidão o beneficiado vos houvesse pago. Então, o que ele está me dizendo? Que você vai receber mais dádivas lá em cima se a pessoa não te agradecer do que as dádivas que você iria receber se a pessoa tivesse te agradecido. Mas, então, a gente tem uma recompensa maior lá em cima. Se Deus permite muitas vezes sejais pagos com ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Né? Então a gente sempre é testado. Nós estamos num planeta onde estão os seres não tão superiores ainda. A gente está numa batalha crescente. E a gente é testado todo dia. Então todos os dias acontecem situações na nossa vida para que a gente reaja, para que a gente responda. Isso é fundado, né? A gente vai deixando marcas. Então, vamos dizer, quanto mais a gente for grato a tudo que está acontecendo, mais a gente tem controle emocional para não deixar isso marcar no nosso coração, nos nossos sentimentos, melhor será para o nosso futuro, para quando a gente desencarnar. Porque é só isso que a gente leva. A gente não leva mais nada daqui, a gente só vai levar as dádivas que vamos recebendo. E o conhecimento de tudo que a gente está pegando aqui, né? Não levamos mais nada. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, o Kardec nos coloca: se registrássemos dia a dia os benefícios de que somos objeto, sem os havermos pedido, ficaríamos com frequência espantados de termos recebido tantos e tantos que se nos varreram da memória, e nos sentiríamos humilhados com a nossa ingratidão. Todas as noites, ao elevarmos a Deus a nossa alma, devemos recordar em nossos íntimos favores que Ele, o Pai, né, nos fez durante o dia e agradecemos. Então, a nossa vida é cheia de detalhezinhos que a gente mal percebe, mas a gente fica perto de um acidente, algo acontece que nos protege, ou tem uma enfermidade que a gente se escapa, ou um filho que adoece, a gente consegue orar e superar. Então, todas essas dávidas vão acontecendo diariamente na vida da gente. Então, a gente precisa estar atento e grato. Se a gente cria o hábito de fazer essa análise diária, seria maravilhoso. É uma coisa prática, é uma coisa que eu aconselho sempre em todas as palestras, tipo você parar 2, 3 minutinhos à noite, não precisa ser muito mais que isso, e repassar na sua memória o que aconteceu nesse dia, e não deixar acumular tendências, não deixar acumular nada de gratidão no seu coração, na sua vida. Você corrigir, naquela noite, se você vier, eu já discuti com a minha filha, vá e corrija, já resolva, não acumule, não deixa nada acumular. Então, se a gente tem que ter esse hábito, 3 minutinhos na frente do espelho, ou tomando banho, naquele momento no finzinho do dia, para a gente repassar esse diazinho da gente, para a gente agradecer a Deus por tudo, pela proteção, e corrigir os desvios que a gente teve para que não se acumule, não crie raiva nem no nosso coração, nem no coração das pessoas que estão próximas da gente. Né? Então, o textinho do Manuel, ele fala: vida, natureza, família, semelhante, trabalho, chefe, prova, expiação, dor, sofrimento, enfermidade, saúde, amigo, inimigo, alegria, tristeza, situação financeira, são alguns exemplos dos motivos de gratidão ou reclamação de nossa parte. Por que não sejamos gratos por tudo? Por que a gente tem dificuldade em ser grato por tudo? Né? Agradecemos por tudo, diz Emmanuel, até pela dor que nos atinge profundamente. Diz ele: bendita a dor, ela é a grande sinfonia que acorda os corações humanos para a vida eterna. Segundo Emmanuel,
A dor é um constante convite da vida a fim de que aceitemos essa entrevista com Deus. A entrevista com Deus é exatamente essa, quando a gente cai numa cama de hospital, a gente cai na emergência room. Então a gente pode fazer essa entrevista numa situação mais confortável, a gente pode estar em casa, tranquilo, saudável, parar, botar nossa vida ali e colocar nossos pingos nos is e ajeitar a nossa vida e a vida da nossa família que vive no nosso tempo. Né? A gente não precisa esperar, como eu esperei, sofrer aquele momento de agonia para ali sim falar, poxa, tenho que conversar agora, tenho que conversar porque eu estou assustado, eu preciso conversar, preciso de ajuda. Né? A gente pode criar essa ajuda diariamente de uma forma mais singela, mais clara. Né? Não precisa chegar na emergência. Eu vou dar alguns exemplos agora de textos que eu tenho do livro da Joana de Ângeles. Ela lembra que a reclamação é uma grande perda de tempo. Né? Realmente, quem reclama está perdendo a oportunidade de agradecer, de fazer algo útil na existência. Aquele momento de reclamação não nos leva a resultado efetivamente algum. Então a gente já deve ter percebido isso. Quando você é casado há muito tempo, você percebe que muitas vezes se você reclama, se a esposa reclama com o marido reclama com a esposa, às vezes não adianta, não resolve, né? Não resolve. Então é melhor a gente ser grato e aceitar a pessoa como ela é. Né? A gente às vezes quando casa, quando é jovem, a gente tem a esperança que vai modificar. Né? A gente fica modificada, vou transformar, pode ficar tranquilo, mãe, eu vou transformar ela, ou ela vai dizer, vou transformar ele, né? Não vai, infelizmente, a gente já sabe que não vai, a gente não vai conseguir. As pessoas são como elas são espíritos diferentes, têm missões diferentes, vidas diferentes, histórias diferentes, elas são como elas são. Todas têm positivo e todas têm negativo. O problema da gente é que a gente pega só no negativo, seja quem seja, esposa, marido, sogra, então a gente só pega negativo. Mas geralmente é assim, não. A gente precisa aprender a lidar com o positivo. As pessoas todas têm positivo, todas têm algo positivo. Então procure positivo. Porque negativo todo mundo tem. Não tem quem não tenha negativo. Se não tivesse negativo, você não estaria aqui no planeta Terra. Né? Mas a gente procura sempre ser ingrato e não olha positivo. A gente vai na ferida, né? Vai cutucar na ferida, machucando aquela feridinha, porque aquilo nos incomoda, porque aquilo é gerado dentro de nós, porque nós temos aquilo também dentro de nós. Né? Então é importante. E você não consegue resultar, você não consegue sair dessa situação. A reclamação reflete a postura de orgulho. O orgulho comanda a gente. Né? Uma das coisas negativas que a gente tem como encarnado hoje no planeta Terra é o orgulho, a gente sabe disso. E a gente tem dificuldade em superá-lo, tem dificuldade, o mundo material nos consome de tal forma e nos devora, né? E a gente tem dificuldade em controlar e fazer essa combinação e fazer com que o nosso orgulho se acalme. A gente precisa mostrar a casa bonita, o carro bonito, a roupa bonita, o sapato bonito. A gente tem essa necessidade e a gente, o orgulho fica feliz se não pode, né? Ao passo que a gratidão é resultado da atitude humilde. Né? A gente poderia estar invertendo essa situação, já estamos na fase de inverter essa situação. Né? A reclamação nos fecha para a sintonia com o auxílio superior. Então, isso é uma coisa, um detalhe que a Joana disse, é bem interessante, é bem sutil, né? Mas a gente tem todos nós sabemos que nós temos nossos mentores que nos ajudam na conexão, nos ajudam no contato com Deus, ou com Jesus, com a espiritualidade superior, quando a gente pede alguma ajuda. E se você se desconecta desse mentor, se você está numa fase negativa, numa fase ruim, pensando ruim, ele não tem como te ajudar, ele não pode mudar. Você tem o livre-arbítrio, você pode ser o jeito que você é. Só que ele não tem como te ajudar. Então o que acontece? Outros espíritos que estão naquele momento pensando igual você vão interferir na tua vida, porque você os está convidando. Né? E isso acaba causando problemas com você, até que você perceba, até que você vai vir um atendimento fraterno da vida que vai te ajudar e te elucidar. Isso são coisas que a gente abre as portas, às vezes por equívoco, às vezes por inocência. E a espiritualidade boa está atenta para te ajudar, e a não tão boa também está atenta para te atrapalhar. Então a gente precisa estar atento, sempre grato, sempre conectado ao nosso mentor para que ele possa proteger a gente. A gratidão facilita essa sinergia com aqueles que aspiram à harmonia, ao equilíbrio dela decorrente. Né? A gratidão também é um ato que transparece a divindade existente em cada um de nós. A reclamação é de nossa responsabilidade. Então, todos nós nascemos com essa divindade, com esse sentimento de Deus em nosso coração e nosso corpo. Deus é Pai de todos nós somos todos irmãos, não importa se a pessoa hoje cometeu crimes, ou se ela tem desvios, não importa.
Todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos irmãos. Não há diferença. Se existe algum acerto, alguma coisa lá em cima, não cabe a nós fazer diferença quanto a isso, né? Então a gente precisa estar grato sempre, a gente precisa estar sempre carregando essa divindade, esse sentimento positivo dentro do nosso coração. Porque esse é o exemplo maior que a gente tem que passar para os filhos da gente que tem filho pequeno, filho adolescente. Essa gratidão, esse sentimento de divindade. Hoje é tão difícil a gente atrair uma criança com uma conversa, falar de Jesus, falar de Deus. É difícil, é bastante difícil, né? Mas os pequeninos ainda bem, os livros ainda atraem um pouquinho, mas quando vai crescendo um pouquinho, é difícil, né? É quase impossível você atrair. Então, é muito bacana quando a gente consegue fazer com que o adolescente, com que alguém nessa idade de movimentação entre criança e adulto venha participar e venha entender um pouquinho a respeito disso. O Espiritismo tem ferramentas maravilhosas para ajudar os pais e ajudar as crianças, ajudar o relacionamento entre crianças e pais, né? E a gente dá essa facilidade, dá essa condição, tem toda uma estrutura para que isso aconteça. Já a reclamação é de nossa responsabilidade. Se você reclama, não tem nada de divindade. Você está reclamando de sua conta, é um peso seu, é uma coisa que vai fazer na sua conta, né? Nós vamos prestar contas vamos prestar as devidas contas no momento em que a lei da causa e efeito nos requisitar uma entrevista com Deus. Obviamente, entrevista com Deus. Você vê que falou de Valdo e falou de Joana de Anjos agora, psicografada, né? Agradecer faz bem a saúde integral do divino. Né? É muito bom agradecer. Se sente mais aberto à sintonia com o plano superior da vida, em contato com os amigos espirituais, que podem ter o trabalho de inspiração facilitado pelas vias da nossa intuição, a ser colocada gradativamente à disposição do serviço do bem. Agradecer nos torna felizes também, pois aprendemos a enxergar novos horizontes. Os nossos olhos brilham mais, identificando-se com o belo e com o útil. Então você vê que a Joana coloca que faz bem para a gente. Então, se você pensar bem, reflete os dias que você foi grato, você fez alguma coisa de bom para alguém, uma coisa singela que seja. Eu tenho um exemplo, eu moro perto do Rio, e passo por um lugar no farol e fica uma mocinha vendendo flores. Ela carrega um sinal, ela diz, eu tenho 2 filhos e estou necessitado de vender flores. Aí ela vende cada florzinha num plástico por $5, né? E às vezes quando o farol para, a gente, quando eu estou com meus filhos pequenos, compra, vai. E a gente compra. E você vê a alegria dessa moça, vamos dizer, não é nada para nós, estamos comprando muito para ela, vamos dizer, eu não vou julgar porque ela está ali, não cabe a mim julgar, mas vamos dizer, você vê a alegria dela contagia meus filhos, vamos dizer, toda vez que às vezes o farol está perto e eu não posso parar, eles ficam chateados, eles querem que o farol seja fechado para que eu possa comprar flor. Então, você é uma criança de 7 e 6 anos, então, é legal, mas é uma coisa fácil para a gente, simples, né? Você não quer dizer que eu tenho que parar em cada esquina, porque o Orlando também está cheio hoje em dia, e fazer uma doação, mas é uma coisa que singela que você faz, que faz bem para você. Eu fico feliz de ver a carinha dela, feliz quando ela me entrega. Tem dias que ela me dá mais de uma, eu compro uma, ela me dá 3, que ele sabe que as crianças gostam. Então, é uma coisa legal, a gente acaba criando uma relação, e é bacana, é legal de ver. Isso faz bem para você, o que ela fala que é verdade, você se sente útil, você se sente bom, você se sente legal, você está influenciando na vida dela, né? É uma coisa muito simples de fazer, e às vezes a gente aborrecido, ou o trânsito nos faz isso, né? Está irritado, está chateado, você quer atropelar ela, você sai na frente, fechou o farol por causa dela, né? A gente acaba ficando irritado e você não vê que você poderia levar esse momento com um lado bom, positivo, que muda a tua vida. Quando você chega em casa, você está outra pessoa por causa daquele detalhezinho, por causa daquela mocinha vendendo florzinha no sinal. Eu ajudei a vida dela, ela mudou o meu bom humor para a noite, né? É um relacionamento, uma coisa que muda, é assim, a vida da gente é assim. Agradecemos para o bem, pela oportunidade de melhoria, pela prova, pela expiação, pela bênção do trabalho, né? E em coisa de voluntários, né? O importante é a gente não voluntariar aqui, não ficar espírita. A gente, muitas vezes, não tem noção do que significa, né? Porque existe um mundo material por trás disso aqui, né? Obviamente que a gente está cercado de acredita dos espíritos, mas tem que ter homens encarnados que têm a coragem de alugar, de empreender, de estruturar a casa, não tem uma estrutura, né? De fundar. É uma barra pesada, é uma barra, não é simples. Mas a gente tem que dar muita gratidão, a gente tem em coração. Pessoas que abrem mão do tempo delas com os filhos, com os pais, e estão aqui, ajudando a gente, fazendo com que a gente entenda o espiritismo, fazendo com que a gente abra o nosso coração. E é legal, né? Que a gente
Hoje eu estou aqui falando, antes eu estava sentado aí, aprendendo. E amanhã vocês vão estar aqui, eu vou estar aí sentado. É assim, é assim. O trabalho é assim, é simples assim. Eu não sou palestrante, né, nada, eu estudo e venho aqui transmitir um pouquinho. E amanhã são vocês que vão estar aqui, né? Eu vejo gente jovens como ela, fazendo abertura, Claudinha, ela cantando, é maravilhoso você ver, contagia a gente quando vê todo esse voluntariado aqui, é muito bonito, é muito legal, é muito grato para a gente, né? E a gente precisa ajudar, porque não é fácil, né? Infelizmente, o Instituto Geral não está pagando as contas. Você está pagando? Não está. A gente precisa, o material está aqui. Eu fiz uma coletânea, um filmezinho que tal, praticamos. Esse aqui foi um textinho que eu fiz, compilando. Agradecemos pela manhã ao acordar, cada dia como se fosse uma nova encarnação. Aí é verdade. A gente aqui daqueles Estados Unidos, então, a gente já tem 2 encarnações em uma. A gente tem menos condição de reclamar, porque eu acabei de vir, passei 60 dias quase no Brasil, depois dessa crise que eu tive, eu fui para o Brasil relaxar um pouco, e, nossa, meu Deus, eu viajei pelo Nordeste, a gente sai para das capitais, você sai para fala, meu Deus do céu, eu não mereço tanto, eu falava, eu não mereço tanto, eu não sei o quanto que aquelas pessoas estão, a gente sabe, a gente vai se permitir, a gente sabe que aquelas pessoas têm algum motivo, têm alguma, né? Mas, meu Deus, não é justo, né? Vamos dizer, a relação não é justa, né? A gente tem tanto privilégio, tanta coisa aqui, não é justo, né? Então, isso choca um pouco a gente, né? Choca um pouco a gente. Então, a gente precisa ser muito grato, agradecer todo dia de manhã, e a gente sabe que todo dia que a gente espera, a gente tem a oportunidade de ser diferente. Tudo que você fez ontem, você fez algo de negativo, você pode corrigir. Você tem que ter a coragem e a humildade de corrigir. Então, a gente precisa ter essa sapiência de analisar e ver. Se você vê que não está legal na tua família, uma coisinha com o filho, eu sempre insisto nisso aqui, corrige, não deixa passar. Não deixa passar, porque quando a gente deixa passar e deixa acumular, o filho vai ouvir outra pessoa e fica difícil a gente recordar depois. Então a gente precisa estar atento e ser grato por estar com essas crianças dentro da nossa casa, porque o pai nos confiou. Ele nos confiou, então a gente precisa estar, tá ligado? Eu tenho filhos adotivos também, então, e não é porque eles são adotivos que eu tenho um tema, os desafios são iguais, até maiores, vamos dizer. Eu preciso estar ali atento o tempo todo, e não adianta esperar, eu confesso que eu tenho sempre com a minha esposa, não adianta esperar nenhuma gratidão deles. Não adianta, é o tema da palestra, a gente tem que fazer tudo de coração, sem esperar nada. Não adianta, né? Vamos dizer, hoje a adolescente hoje está na casa da mãe biológica, pediu para ficar um tempo lá, e a gente aceita, vá, se você está sendo feliz assim, vai passar, volta aqui. Ela já tem o meu nome, meu sobrenome, tem tudo. Vai. E a gente precisa estar aberto, eu não sou dono dele, a gente não é dono de um biológico, quanto mais eu adotivo, né? Então, a gente precisa estar com o coração aberto e servir sempre. E sem esperar nada, porque não adianta você esperar, que pode ser que esse agradecimento não venha, você vai, fiquei 20 anos, não espera que você vai se ferir, vai se machucar, né? Então é isso, cada dia como se fosse uma nova encarnação, a gente tem que corrigir, isso sempre, né? Ao tarde, quando almoçarmos, olharmos o crepúsculo, né? Aquele final de dia que é um plano que é inigualável, né? Aqueles dias maravilhosos, né? Será que a gente merece tudo isso? A gente tem que agradecer, gente. Pelo amor de Deus, a gente está nos Estados Unidos, vivendo aqui, uma vida super privilegiada, a gente tem que agradecer muito, né? Muito mais do que deveríamos estar agradecendo, né? Estivemos no trânsito, que eu falei até há pouco, nos oferece ensino de desenvolver várias virtudes, como a paciência, tolerância, indulgência. Agradecemos no final da noite por mais um dia, repleto de oportunidades e desafios, né? A gente precisa aprender a ser mais grato, a ser mais humilde, a usar esse ferramental que o Espiritismo nos passa, né? E saber como isso é importante na vida, como isso modifica a vida da gente, né? A mensagem é essa, então, para que a gente possa refletir. Eu estou fazendo um pouquinho mais curto também, que eu sei que tem jantar hoje, eu não voltei muito tarde para casa. Então, a gente fica com essa mensagem. Então, pesquisem, se vocês quiserem, vejam o texto do Jerônimo que eu falei, vejam palestras de palestrantes reais, tipo de Val, do Haroldo. Eles têm palestras sobre gratidão, é muito legal. Assim, pratiquem, façam em casa esse modelo de vida, façam em casa, vai valer a pena, tá bom? Obrigado a vocês, um beijo grande no coração.